Olá, vamos aí então hoje falar sobre o Afeganistão, né? Então, vimos a questão de Israel, do Irã, do Iraque, e aí então um outro país muito comentado aí, o Afeganistão. Então, lá no século XVIII, XIX, né, no século XIX, até a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra tentou colonizar, né, controlar o Afeganistão. Talvez uma das dificuldades de dominar esse país, né, é que ele é formado por tribos, né? É um povo de raça branca, de olhos claros e ainda dividido em tribos, né? Então, controlar o Afeganistão não é fácil. Então, aí nós temos uma foto tirada nos anos 70, um país pobre e feliz. E aqui do lado uma menina, né? Aí já nos anos 80, da National Geographic, né? Mostrando um pouco sobre as meninas afegãs, né? Sobre esse povo, porque às vezes a gente acha que é um povo exótico, um povo que gosta de guerra, um povo sangrento, mas é um povo como nós, né? Assim, na nossa sociedade tem pessoas boas, tem pessoas más. Tem coisas boas, tem coisas ruins. Então, no Afeganistão não é tão diferente da nossa sociedade. Então, em 79, o Afeganistão virou manchete de todos os jornais do mundo, né? Quando os exércitos da União Soviética invadiram, né, o pequeno vizinho, né, o Afeganistão, que estava sendo assolado pelo fortalecimento do fundamentalismo islâmico, que ameaçava o governo leal a Moscou. Né? Então, 79, o ano da Revolução Islâmica no Irã, o ano que Saddam Hussein assumiu no Iraque, e aí a União Soviética alegava, né? Porque se você olhar aqui o mapa, na época, né, existia a União Soviética, e aqui nós temos o Uzbequistão, Turcomenistão, o Tajiquistão, né, que eram repúblicas da ex-União Soviética. Então aqui em cima, ao norte, era território soviético. E são regiões muçulmanas. Então qual que é o medo? Era o medo dos soviéticos, né? E aqui está o Irã. Então, que o fundamentalismo chegasse no Afeganistão e daqui para a União Soviética. Desculpa. Então, essa foi a desculpa, digamos assim, que a União Soviética invadiu o Afeganistão. E, historicamente, qual que é a importância do Afeganistão? É uma posição geográfica, né? Reparem que aqui já é a China, né? E aqui nós temos também uma maioria muçulmana, né? Nós temos aqui a China, a Índia, o Paquistão, o Irã. Então, era a Rota da Seda, né? Por aqui passava a Rota da Seda. Então, nós estamos na Ásia Central ou no extremo, né, do Oriente Médio, na pontinha do Oriente Médio. Então, a luta do exército soviético contra os guerrilheiros afegãos durou 10 anos. Então, os soviéticos invadiram em 79. Aí, durante os anos 80, aí, né, a União Soviética tentou controlar o país. Isso se transformou num verdadeiro pesadelo para os russos, né? Então, assim como o Vietnã foi o pesadelo dos norte-americanos, o Afeganistão, o pesadelo dos russos, né, dos soviéticos. Em princípio, os guerrilheiros não aparentavam ser ameaça significativa para os poderosos exércitos soviéticos, né? Mas com o passar dos anos, os Estados Unidos passaram a apoiar os guerrilheiros afegãos, conhecidos como mujahidins, e entre eles estava o saudita Osama Bin Laden. Então reparem que, além do apoio dos Estados Unidos,
esses guerrilheiros, né, não eram só afegãos. Havia voluntários, né, como o Osama Bin Laden, que era saudita, filho de uma família rica, né, de uma família poderosa, né, tinha mais de 50 irmãos, né, lá da Arábia Saudita. Então, os mujahidins não eram só afegãos, mas voluntários, né, de vários países muçulmanos. Aqui nós temos, né, tem até o filme não é muito bom, mas temos o livro, né, O Caçador de Pipas, um livro muito bom, que mostra, né, um pouco do dia a dia, né, das coisas boas e das coisas ruins do Afeganistão. Então, para os Estados Unidos, qualquer aliado na luta contra o comunismo era válido, né? E bilhões de dólares começaram a fluir para aqueles radicais islâmicos. Então, na luta contra o comunismo, né, tudo vale a pena, né? Vamos só lembrar que no caso aqui de Cuba, da América Latina, lá nos anos 70, 80, né, os Estados Unidos até apoiou traficantes, né, de heroína e tal, né? E aqui não foi diferente, né? Então, para combater, né, o comunismo, o avanço soviético, né, ele vai apoiar esses radicais islâmicos que naquele momento pareciam bons amigos, né? Então, o Bin Laden parecia um bom amigo. Aí nós temos de onde que vem tanto dinheiro para tanta guerra, né? De onde que o Afeganistão tira tanto dinheiro para tanta guerra? E aí então 1/3 do ópio, né, era produzido no Afeganistão e ainda é produzido boa parte, né? Lembrando que do ópio sai a heroína. Bem, em 1988, a União Soviética, falida, decidiu abandonar a região, né? Então vamos lembrar lá o fim da União Soviética, né? O Gorbachev lá decidiu abandonar a região, mas as coisas não saíram não como os líderes, né, dos Estados Unidos planejavam, né? Então, com o fim da guerra, né, se os Estados Unidos pensou, não, agora ele vai virar aliado dos Estados Unidos, né? Mas não, o que aconteceu foi que, com a retirada soviética, o Afeganistão mergulhou numa sangrenta guerra civil, né, entre os diversos grupos, né, eu diria até tribos, né? Então, vários grupos dentro do país, e que acabou tomando o poder foi um movimento chamado Talibã, né, baseado no fundamentalismo islâmico sunita, que defendia a destruição da cultura ocidental e cristã. Então, muitas vezes se liga, né, o fundamentalismo aos xiitas, mas existe muito fundamentalismo também sunita, né? Então, o Talibã, um fundamentalismo islâmico sunita. Reparem aqui na imagem, né, que a mulher não pode nem mostrar os olhos, né? No caso da burca, ela ela consegue ainda ter os olhos, né? E aqui nem os olhos podem ser vistos, né? Então, o Talibã foi criado então por um grupo de estudantes fundamentalistas muçulmanos, né, que defende a criação do Estado Islâmico puro. Quando assumiu o governo afegão, proibiu as mulheres de trabalhar e liberou a pena de morte por apedrejamento. Essa decisão foi muito forte, né? Proibir as mulheres de trabalhar. Imagine num país que tem muita guerra, que tem muitas viúvas, né? Muitas mulheres perderam os maridos e agora elas são proibidas de trabalhar. Então, uma situação de muita miséria para as mulheres e a pena de morte por apedrejamento, né? Então, uma cena, por exemplo, estão jogando futebol, aí dá um intervalo entre o primeiro e o segundo tempo, né? Então, e lá tem um casal, sei lá, uma mulher,
condenada por adultério. Então eles vão lá, tá no intervalo do jogo, o apedrejamento, aí depois eles voltam e o jogo continua. É tudo numa boa. E esse apedrejamento, né, quem já viu em vídeos e tal, ele acontece com pedras médias, né? Então a pessoa morre aos poucos. Então, em 96, a milícia talibã assume então o controle da capital do país, Cabul, né? Então, a capital sob o controle dos talibãs. Em 98, o Talibã controla quase todo o país, né? Então, e aí em 99, o Osama Bin Laden, que era amigo dos Estados Unidos, né? Até a família dele jantava com o Bush, né? Lá no Texas, né? Então tudo ligado à questão do petróleo. Então o Osama Bin Laden, ele passa agora a ser inimigo dos Estados Unidos, né? Ele vai aderir a esse fundamentalismo sunita islâmico, né? Então, acusado de ser responsável por ataques, né, à embaixada dos Estados Unidos na África, ele vai se esconder no Afeganistão. Então, quem quiser depois pesquisar, ataques, né, a embaixadas, por exemplo, no Quênia. Então, muita gente morreu nesses ataques aí. E aí, então, ele começa a ser procurado e ele vai se esconder no Afeganistão, onde está o Talibã. Aqui uma curiosidade, né? As meninas pobres, né? Elas não havia assim uma educação pública, né? Então, muita dificuldade. E quando o Talibã assumiu o governo, proibiu aí as meninas, né? Ou tentou proibir elas de estudar. Então, aqui nós temos um caso, uma menina, né? Que lamenta seus últimos dias na escola. Então, ela terminou seus estudos e aí então os pais arranjaram o casamento. Então, até hoje isso acontece, né? Recentemente, né, quem viu as notícias foi semana passada ou essa semana, um caso lá no Afeganistão, né? O homem queria uma segunda esposa. E aí então ele achou a segunda esposa e fez um ofertão lá, fez um arremate, né? Ele entregou a filha para casar lá e aí conseguiu a sobrinha lá do cara, fez um rolo, né? Daí a menina casou, se revoltou e pegou uma metralhadora, ela com 15, 16 anos, matou o marido e uma turminha lá do Talibã. Bem, o fato então é que até hoje, né, os pais arranjam o casamento. E aqui nós temos as áreas reservadas, né? Por exemplo, se uma mulher for num local público, qualquer local, né? E tiver uma fila de homens, ela tem que esperar os homens serem atendidos para depois ela ser atendida, né? E ela, né, não pode sentar nos mesmos lugares que um homem senta, né? Então, é um machismo muito forte.